Olá pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, então me chamo Jefferson Luiz Alexandre, né? Sou consultor e empreendedor aí na empresa Alexandre Soria. Tenho trabalhado aí com capacitações para Conselho Tutelar, Rede de Proteção, graças a Deus a nível nacional aí em alguns lugares, né? Deus tem direcionado, a gente tem ido, tem sido muito bom. Algumas pessoas aí já participaram das capacitações aí com a gente e para mim é muito bom hoje poder vir falar com vocês aqui. O motivo de eu estar aqui hoje falando com vocês, né? Outro dia, então, eu fiz uma publicação aí no Instagram e essa publicação ela trazia a respeito, né, da autoridade do Conselho Tutelar, né? A publicação em si, em tela, ela dizia assim, que a autoridade do Conselho Tutelar, ela é, ou ela se chama, ou ela se denomina, né, colegiado. Né? Então, assim, a autoridade do Conselho Tutelar é colegiado. Né? Dentro disso, eu coloquei ali, elenquei algumas situações da seguinte forma, que o Conselho Tutelar é uma outra nomeação, nomenclatura que possa acontecer ali dentro da esfera do colegiado mesmo, né? Por exemplo, presidente, coordenador, secretário, o que for, né? São apenas situações representativas, são nomeações, são cargos representativos que não fere a autonomia do Conselho Tutelar. A autonomia do Conselho Tutelar em si, ela está intrinsecamente ligada ao colegiado, tá? Então eu vim trazer então algo aqui para a gente pautar essas coisas como eu coloquei ali para vocês inicialmente, tá bom? Então, pessoal, existem algumas diferenças. Por exemplo, toda vez que a gente vê na lei conselheiro tutelar, a gente está tratando então do assunto referenciado ao membro do conselho tutelar. Diferentemente, quando a gente vê referenciado na lei conselho tutelar, ele está tratando de assuntos inerentes ao órgão conselho tutelar, tá? Então, primeiramente, aqui a gente já consegue entender essa diferenciação, tá? Então, quando eu observar conselheiro tutelar, eu vou estar tratando das situações referentes ao membro do conselho tutelar. Quando eu observar que a situação está sendo tratada, né, Conselho Tutelar está dando direcionamento e atenção à situação do órgão, tá? Ali no artigo 132 do Estatuto, ele fala que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, né? Permitida recondução por novos processos de escolha, ok? Dentro disso, o que a gente tem para entender, né? É um conselho tutelar, no mínimo por município, né? Obviamente. Aí a gente pega lá a resolução do CONANDA, 231 do CONANDA, e a gente vê como que pode ser implantado outros conselhos, ou da quantidade numérica aí de população que a resolução trata para a implantação de um segundo, um terceiro, um quarto conselho, por assim em diante, tá? Ok? Mas quando a gente vê ali um conselho tutelar como órgão integrante, né, composto por 5 membros, tá? Esses 5 membros, eles são os conselheiros, tá? E a atuação desses 5 membros, ela tem que ser voltada com a intenção colegiada, né? Quando a gente pega lá o artigo 136 do Estatuto, por exemplo, ele não está falando especificamente das atribuições do membro do Conselho Tutelar, né? Ele está falando das atribuições do Conselho Tutelar, tá? Quando a gente pega o artigo 133, né, ele vai falar da investidura do cargo, os requisitos para ser um membro do Conselho Tutelar. Então, essa diferenciação que vai, então, enaltecendo o nosso conhecimento, fazendo com que a gente possa compreender, então, a autonomia do colegiado do Conselho Tutelar. Por outro lado, né, a gente tem lá a resolução 231, né, do CONANDA, que ela vem tratando então as situações referentes, inerentes ao órgão do Conselho Tutelar, tá? E ela vai também tratar essas situações aí referente ao colegiado, tá? Então, a exemplo do artigo 41 da resolução 231 do CONANDA, né, ela fala que cabe à legislação local definir as condutas vedadas aos membros do Conselho Tutelar. Está tratando, então, sobre o quê? Sobre os membros do Conselho Tutelar, bem como as sanções a elas cominadas, conforme preconiza a legislação local que rege aos demais servidores, tá? E aí a gente vai, então, dentro desse artigo 41 da resolução 231, né? A gente vai lá
no inciso 12º. Fala o quê? Ou seja, uma das coisas que o membro do Conselho Tutelar ele não pode, né, é vedado a ele o quê? Deixar de submeter ao colegiado as decisões individuais referentes à aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis, conforme previsto nos artigos 101, 129. A gente pode citar também o artigo 18b do Estatuto, né? Então, da Lei 8069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, assim, todas aquelas situações que acontecem dentro do âmbito do Conselho Tutelar, situações de divisão administrativa, situações de organização administrativa, não podem, em hipótese alguma, ferir, né, a autoridade do colegiado. O colegiado é quem vai determinar o andamento das situações, quem vai fazer a aplicação das medidas de proteção, é onde ele tem que estar embasado e fundamentado, até porque uma atuação isolada pode fazer então com que um membro do Conselho Tutelar venha estar respondendo administrativamente pelos atos por ele cometidos, né? Quando a gente pensa, né, como que eu posso então fortalecer o meu colegiado para que isso não venha acontecer com um membro ali do meu colegiado. Ok, vamos lá no artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 137, ele diz o quê? Que as decisões do Conselho Tutelar, vejam, né, fala aqui então do Conselho Tutelar, ele não está falando do membro do Conselho Tutelar. As decisões do Conselho Tutelar, colegiado, né, somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, tá? Então, assim, para que não haja, inclusive, aqueles processos administrativos, procedimento administrativo, sindicância e outras situações, a gente tem que buscar, enquanto conselho tutelar, enquanto conselheiro tutelar, fortalecer a intenção do nosso colegiado. Sempre tomar as decisões pautadas e fundamentadas dentro do Estatuto e das demais legislações vigentes, né? Mas sempre respeitando a decisão do colegiado, né? Fazer aquela reunião corriqueira, semanal, né, entre os membros do colegiado, tomando as decisões mais assertivas, aquelas que o colegiado entender mais assertiva, tá? Eu posso ter um pensamento enquanto conselheiro, mas eu tenho que ouvir a opinião dos demais colegas, saber o que cada um pode colocar, o que cada um pode propor para que seja sanada a situação daquela criança, daquele adolescente, e para que a gente possa, de fato, atender o melhor interesse da criança e do adolescente naquela situação, tá? Então, dentro disso, a gente vai resolver, vamos colocar em ata, vamos pautar a nossa decisão em colegiado. Para quê? Para que a gente possa, assim também, evitar qualquer distorção, qualquer outra situação de abuso de autoridade e por outros, né, sejam integrantes do sistema de garantia de direitos ou por nós mesmos enquanto conselheiro tutelar tratando individualmente, né? Então eu tenho que entender que a competência, a atribuição do conselheiro, ela não é do conselheiro, do conselho tutelar, ela não é do conselheiro, ela é do órgão, e a gente vai trabalhar enquanto órgão sempre visando a intenção e o direcionamento do órgão Conselho Tutelar. De que forma? Dando devido respeito à autoridade do colegiado do Conselho Tutelar. Ok? Então, assim, Conselho Tutelar, ele é uma autoridade colegiada, né? Toda e qualquer decisão monocrática, né, que eu tome sozinho, uma decisão que eu estou tomando por conta própria, ela vai ter alguma valia até um certo ponto. Eu vou ter que responder, né, se eu adotar uma situação, se eu adotar uma decisão que ela não venha a condizer com aquilo, né, que o meu com aquilo que o meu colegiado está direcionado, com aquilo que o meu colegiado está pautado, e essas decisões elas podem ser revertidas aí depois contra mim. Então, sempre que a gente for adotar uma decisão em colegiado, vamos adotar uma decisão no Conselho Tutelar, vamos nos pautar em colegiado, vamos sentar, né, ter aquele momento da mesa, de sentar, de trocar informações, de dialogar, de buscar passar para o pessoal qual que é a tua visão, qual que é o teu posicionamento, qual que é a tua intenção. Talvez foi você que entendeu ou que atendeu inicialmente aquela situação
né, que foi lá na casa, que verificou e que viu e prestou os primeiros atendimentos, mas não quer dizer que por conta deste fato em si, aquele caso é só seu, tá? Então, os casos atendidos no ambiente do Conselho Tutelar, eles são de caráter colegiado, eles dizem respeito ao colegiado, as atribuições elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas dizem respeito a quem? Ao colegiado, tá? Então, todas as decisões ali do Conselho Tutelar, no ambiente do Conselho Tutelar, na esfera administrativa do Conselho Tutelar, elas devem ser tomadas e pautadas sempre dentro, né, daquilo que o colegiado entende por melhor, fundamentado ali dentro das legislações vigentes, obviamente, e óbvio, né, perdão, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente como principal pauta, tá? Espero ter esclarecido para vocês, né? Se você gostou, já vou pedir para você, né, deixar o teu like, né, compartilhar com alguém que possa, né, tá precisando dessa informação aí para o dia a dia no atendimento do Conselho Tutelar. E, né, se você gostou, dá um joinha aí, comenta, faz algum comentário aí, que talvez, né, a gente vai então tratar para que a gente possa trabalhar novos vídeos aí, tá? E trazer o esclarecimento das situações do dia a dia do Conselho Tutelar aqui também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um abraço e até o próximo vídeo.